Oi gente, tudo bem? A paz? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, porque eu achei tão interessante uma matéria que eu vi na internet. Eu quis compartilhar aqui com vocês para mostrar como Deus é maravilhoso, como Ele se revela para nós, mesmo que alguém nunca tenha ouvido falar sobre Ele, mas Ele por si próprio se revela para os seus. Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, vim aqui compartilhar algo extraordinário que eu vi na internet. Eu tava vendo as notícias, últimas notícias dos acontecimentos lá em Israel. E me veio essa matéria e eu achei extraordinário, né? Como Deus é maravilhoso, como Jesus se apresenta para nós, né? Então, eu vi uma matéria sobre uma muçulmana. Ela falou do seu testemunho, como ela conseguiu encontrar Jesus, como Jesus se revelou para ela, né, de maneira linda e extraordinária, né? Porque, como vocês sabem, a religião islã, né, totalmente oposta aos cristãos, né? Então, a maneira como Jesus se mostrou para ela, como Jesus se apresentou para ela, e ela não teve dúvidas, né? E não conseguiu dizer não, ela se rendeu a Jesus. E a história dela me lembra uma passagem na Bíblia, né? Quando Saulo, que é Paulo, né? Ele era perseguidor dos cristãos, ele perseguia os cristãos, né? Paulo, achando que estava cumprindo a lei e não acreditava em Jesus, então começou a perseguir os seguidores de Jesus, né? E no caminho de Damasco, a maneira como Jesus se revelou para ele, e ele não teve dúvidas de quem era Jesus. Então, em Atos capítulo 9, versículo 4 a 5, diz assim: foi quando Jesus se apresentou para ele de maneira extraordinária e sobrenatural. E aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E olha que lindo como Jesus se apresentou para o Saulo, né? Mesmo muitas pessoas tentando convencer o Saulo, falar de Jesus para Saulo, e ele não deu ouvidos às pessoas, né? Mas Jesus nunca esquece os seus. Na palavra do Senhor fala que ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Ou seja, nenhuma ovelha Jesus quer deixar perdida. Nenhuma ovelha Jesus quer abandonar. Independente de quem seja, se são perseguidores de Jesus, se não são, Deus tem um propósito de querer que todas as suas criaturas louvem e adorem a Ele, né? E Ele não quer perder nenhuma delas. E assim não foi diferente com essa mulher islâmica, muçulmana, que eu vi na reportagem. O nome dela é Aisha Jordan. Aisha Jordan, né? Ela era, né, da religião e tal, muçulmana. E ela contou seu testemunho milagroso, né, de como ela se encontrou verdadeiramente com Jesus, né? Na verdade, Jesus veio ao encontro dela. Então, ela tem uma história assim bem complicada, porque você sabe que quando uma pessoa dessa religião se converte para o cristianismo, a retaliação é muito grande, as leis deles são muito severas, né? Então, a Aisha sofreu bastante, mas Jesus estava com ela, foi o próprio Jesus que se revelou para ela. Não foi ninguém que chegou para falar de Jesus para ela, o próprio Jesus se apresentou para ela, né? Então, ela nasceu em Amã, na Jordânia, ela era dessa família islâmica, né? Então, imagina o pai, sempre aquele homem que atingia ela verbalmente, né, assim, com as leis severas que eles têm, né? E ela explica que ela ouviu coisas do pai dela que nenhuma filha deveria ouvir de um pai, né? Então, você imagina o peso que ela já tinha ali, né? Então, ela disse que não se sentia em paz na religião que elas tinham, ela não tinha paz. Então, ela não entendia qual era o sentido de ter uma religião que ela não sentia paz, né? E olha que interessante isso, né? Então, ela nasceu, ela é de berço, ela não foi depois para essa religião, ela nasceu de berço. Então, mesmo assim, isso incomodava ela. Então, ela
se mudou para os Estados Unidos, né? Porque ela estava desesperada, né? Porque ela não estava sentindo paz naquele lugar. E aí ela acabou engravidando aos 17 anos. E na lei deles, o pai teria que matar a filha, porque era uma desonra muito grande, né? Para ela, é como se os pecados na religião deles, esse tipo de pecado, ele é imperdoável. Então não tem perdão para esse tipo de coisa. Então o pai teria que matar a própria filha. Então, por ela saber o peso e a situação como era muito grave, ela acabou fazendo um aborto. Infelizmente, ela teve que abortar. E ela carregava essa mágoa e essa dor nela, esse peso nela por ela ter cometido esse ato, né? Então, na cabecinha dela, pela religião dela, o Alá, né, que eles adoram, né, odiava ela por isso, né? Então, ela sofreu por depressão, ela tinha pensamento suicida, enfim. Então, ela começou a orar, olhar para o céu e começou a pedir misericórdia para Allah, né? Então, de repente, num dia desses que ela olhou para o céu e estava pedindo misericórdia a Allah, orando para Allah, ela ouviu uma voz audível muito forte que falou com ela e disse assim: Jesus. Olha que lindo isso. Meu Deus, imagina isso. E ela ouviu essa voz que disse Jesus, que a voz veio do céu. Ela relata que a voz veio do céu, né? E aí ela começou a dirigir as suas orações para Jesus. Que lindo isso, né? E aí ela se sentiu em paz, a paz que excede todo o entendimento que Jesus nos promete, veio sobre ela, porque ela direcionou as orações para a pessoa que mais traz paz para a gente, que é Jesus, né? Então foi a primeira vez, ela fala que foi a primeira vez que ela sentiu paz na vida dela, foi quando ela orou para Jesus. Olha que lindo isso, né? Então ela explica isso, essa experiência sobrenatural que ela teve, que despertou nela, né, uma vontade, uma fome, uma sede implacável de saber da verdade. Então ela relata que lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ela encontrou a verdadeira verdade e o perdão que ela não tinha na outra religião que ela tinha. Não tinha perdão para ela, mas Jesus mostrou para ela que sim, existe a esperança e o perdão dele, né? E ela sentiu a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Então, há tantos anos na vida dela, ela relata que ela foi julgada, né? Que ela sentiu a opressão, o peso sobre a vida dela, né? Finalmente ela descobriu que Jesus era cheio de misericórdia, né? Então, a compaixão pelas mulheres que Jesus tem encantou ela e não teve como fugir. Jesus abraçou ela de maneira sobrenatural e ela teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. O próprio Jesus se apresentou para ela. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, desde então ela caminha com Jesus. E aí ela ressalta aqui sobre a religião dela do Islã, ela teve que implorar, né? Ela tinha que implorar para Allah por misericórdia. Mas ela não sentia essa misericórdia, né? E só com Jesus ela conseguiu sentir isso, né? Então por isso que ela encontrou a verdadeira misericórdia de Jesus. E a mensagem que eu quero deixar para vocês sobre esse vídeo é: nunca julguem a religião de ninguém, nunca julguem porque aquela pessoa pertence a tal religião ou tem determinadas atitudes que vão contra os teus princípios cristãos, né? Porque a gente limita o poder de Deus. A gente tem a mania de querer limitar as coisas sobrenaturais de Deus. E se é sobrenatural, é sobrenatural. Você é natural, mas Jesus é sobrenatural. Então ele tem todo o poder. Então mesmo sendo muçulmana, mesmo sendo espírita, católico, enfim, né? Nós cristãos, seguidores de Cristo, não podemos julgar pessoas assim, entendeu? Porque mesmo que você olhe para a pessoa aí no seu natural, você olhe e pense: não, essa pessoa não tem salvação, ou essa pessoa, né, nunca vai conseguir mudar isso aí, você está totalmente enganado. Porque por mais que pessoas tenham pregado, falado de Jesus para essas pessoas e elas talvez não tenham dado crédito sobre a palavra de Deus, mas o próprio Jesus se apresenta para a pessoa.
E esse é um dos casos, esse é um dos exemplos. A própria Bíblia falou disso quando falou de Saulo. O próprio Jesus encontrou Saulo. Foi até o encontro de Saulo. E se revelou para Saulo. E Saulo não teve dúvidas. E Saulo virou Paulo. E Paulo é um exemplo de pessoa para nós. Olha o que Paulo traz para nós na Bíblia. Olha quem Saulo se tornou. Então não julgue ninguém, não aponte para ninguém, tá bom? Porque o próprio Jesus, ele é o mais interessado em salvar almas, em transformar, em moldar pessoas. Ele é o mais interessado porque ele é quem nos ama muito mais do que nós amamos pessoas. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo, mas quem mais ama o nosso próprio próximo, mais do que nós mesmos, é o próprio Jesus, como seu amor infinito, né? Que não julga, não abandona, não critica, ama, abraça, transforma, purifica, lava no seu sangue e traz perto de si para a santidade, né? Então não julgue ninguém, só ore pela pessoa, evangelize a pessoa, ore, mas não julgue, ame como Jesus ama. E assim Jesus com certeza vai ter um encontro com essa pessoa. Ninguém vai poder chegar ao trono de Deus e dizer que não teve a oportunidade de conhecer Jesus. A gente fica pensando, meu Deus, essas religiões bem complicadas, com leis bem severas, como a que eu falei aqui sobre a religião da nossa Aisha Jordan, né? Que a gente pensa que é tão impossível entrar no coração dessas pessoas com esse tipo de religião. Mas olha o que Jesus faz. Ele mesmo se apresenta para elas, porque para Jesus não existe barreira alguma. Para Jesus não tem paredes gigantes, não tem religião, não tem nada que impeça ele de se apresentar para os seus. Ele jamais vai deixar uma e só levar 99. Ele quer levar todas. Todas Jesus quer levar. Quer abraçar, quer amar. Então esse é um exemplo. Então não julgue, né? Só ame. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilha com mais pessoas e até o próximo vídeo. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau.